pessoal. Muito boa noite, prezado telespectador. Nós estamos ao vivo nessa quinta-feira, 23 de novembro de 2023. Que data cabalística, não é, senhores? Na nossa 91ª edição do nosso programa Ponto a Ponto, que vai para o final da sua terceira temporada. Na noite de hoje, eu tenho a honra e o prazer de receber Alisson Minosso, empresário no ramo de telecomunicações, com investimento em geração de energia e na construção civil, formação técnica em eletrônica com curso superior em gestão pública. Cassiano Milhavaca, mestre em História pela UX, pós-graduado em Tecnologia da Educação pelo Centro de Computação e Tecnologia da Informação da Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Administração Escolar, Supervisão e Orientação Pedagógica, graduado em Pedagogia e História pela UX e em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor efetivo do quadro público municipal de Nova Prata. Gustavo Prats, advogado, graduado pela URGS, presidente da OAB entre 2013 e 2015. Sejam muito bem-vindos, meus caros colegas de bancada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O pessoal jantou. Só o currículo do Cassiano ocupou meio bloco já. E nesse primeiro bloco, hoje nós temos uma pauta um tanto quanto variada, mas praticamente 2/3 dela é falando da Argentina. E não é sobre eleições que nós vamos falar nesse primeiro momento. O Brasil perdeu para a Argentina nessa semana aí no Maracanã em um jogo tumultuado e está em 6º lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo. Futebol não é a nossa praia, mas nesse momento a gente tem que conversar. Desde a eliminação para a Croácia lá no Mundial de 2022, a seleção brasileira perdeu o rumo. Eu quero saber, na opinião tanto futebolística quanto aí dos nossos especialistas e comentaristas de seleção brasileira, qual a sua opinião e o que está acontecendo com a seleção canarinho? É mais que futebol. Cassiano Milhavaca, vou passar a bola para ti, hein? Não é política, não é sociologia, mas mistura um pouco das duas coisas no Brasil, né? A seleção... Vem, amigos, a Conecta Mais. Comentarista esportivo agora, hein? Uhum. Pois é, tá bem estranho, né, a seleção brasileira, mas acho que não é só a seleção, me parece que a própria CBF também anda meia estranha, assim, nos últimos tempos ali. Começou com a derrocada ali do Caboclo, né, que era presidente ali, daí ele foi afastado. Tanto que que tá agora, próximo, o que era vice-presidente, né, que agora assumiu ali a presidência da CBF. A partir dali tá me parecendo, assim, uma falta muito de planejamento, assim, o que tá me parecendo. Tô percebendo que eu não consegui falar do jogo até agora, né? Tô falando, né? Me parecendo muito mal, tipo, tão apagando incêndio, né? E a gente começou a ver ali na Copa do Mundo já, né? Que, tipo, já sabia que o Tite ia sair, não tomaram não fizeram uma projeção do que ia acontecer dali para diante. Colocaram um técnico interino, 6 meses, agora tem aquele papo do Ancelotti. E o Ancelotti vem ou não vem? O Ancelotti é uma lenda, né? É tipo Coelhinho da Páscoa, Papai Noel. E aí eu não entendi, porque tipo, até agora não se tem nada concreto, né? Diz que ele vem, o presidente da CBF está dizendo que vem início do ano que vem. Né? Mas o Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até julho de 2024. E mês passado ele soltou lá numa rádio na Espanha que não passava de especulação toda essa, né? E a CBF está afirmando que ele tem já aqui né? Que quando ele acabar o contrato com o Real Madrid, ele vai estar na seleção brasileira. Então tá muito confuso. E eu acho que isso, como aqueles posts de rede social falam, não é só futebol, né? A gente sabe que não é só futebol, isso vai respingar em campo, né? E futebol vive de resultado, né? Não tem meio termo, ou tu ganha ou tu tá, né? Não sabemos a realidade dos times brasileiros, ou tu ganha e fica na elite para se manter, e às vezes na elite tu corre o risco muitas vezes de ter, olha quantas SAFs que tem aí na elite do futebol, né? Para poder se manter enquanto clube. Então é movido a resultado, e o que a gente está vendo é uma derrocada. Eu acho que é um reflexo de toda uma organização, levando em conta que a CBF é como se fosse uma empresa, né?
ela está se desmanchando enquanto uma empresa, né? Não vou me adentrar nesse assunto de empreendimento, né? Porque eu não domino muito, mas é bem decepcionante, assim. Eu acho que também um pouco... Não dá, eu fico na dúvida, às vezes, tem uma aula que culpa o Diniz, tem uma aula que não culpa. Eu acho que um pouquinho ela até pode ter culpa, assim, mas, pô, tu dá um emprego para um cara de 6 meses e dizer faz alguma coisa, quem é que teria motivação, sabendo que logo ali para frente... Sendo que ele já tem outro emprego, né? 2 turnos, né? E outra? Não, Cassiano, tu fica aí até o final do ano, porque o ano que vem a gente pega o Gustavo, que é melhor que tu, aí resolve o problema. Tu já entra com a moral meio abalada, me parece um pouco, né? E para construir um trabalho, para produzir alguma coisa, né? Eu acho muito pouco tempo. E o resultado foi aquele ornitorrinco que a gente viu, técnico lá, no jogo da Argentina, que começou bem. Eu não vi o primeiro tempo, estava trabalhando, mas eu vi o segundo, fiquei decepcionado, assim. Quando eu vi, perdendo de 1-0, 45, 46 do segundo tempo, já nos acréscimos, os caras tocando a bola no meio campo da seleção, quando conseguiam ter a posse da bola, né? Tocando a posse no meio de campo, sem poder ter mobilidade nenhuma de avançar ou de romper as barreiras lá da Argentina, sabendo que era um time, que era praticamente o time que estava em campo ali da Argentina, era praticamente o time que ganhou a Copa do Mundo. Tinha o Messi, tinha o goleiro, até acho que até o Di Maria entrou um tempo lá para jogar. Então, sabiam da bronqueira que iam encarar, e mesmo assim, ficou muito a dever. Não sei, vamos acreditar, tem os como o futebol é muito imprevisível, o pessoal da Superstições, que quando começa mal a seleção brasileira nas eliminatórias, tem chance de ser campeão. De ir bem na Copa do Mundo. Vamos se agarrar nisso, né? Vamos se agarrar e acreditar que vai dar certo, né? Mas esse aspecto da CBF ter perdido um pouco o rumo, isso também chama um pouco a atenção. Esse ano a gente teve também um burburinho de clubes que queriam fundar a chamada Libra, a Liga Independente dos Times de Futebol, para sair um pouco do coberto da própria CBF. Então isso vai demonstrando uma certa fragilidade institucional, porque ela não pertence ao Estado, é uma entidade privada e, ao mesmo tempo, ela detém para si poderes que arregimentam aí verdadeiras agremiações. E esse desvio, vamos dizer, não é uma perda de autoridade, mas parece que se perdeu um pouco o comando institucional e se perdeu isso também dentro de campo, com o próprio reflexo da seleção brasileira. Eu acho que quando a cartolagem está muito mais em evidência do que o próprio jogo de futebol, uma coisa de errado tem, né? Me parece que a cartolagem toda aí da CBF está muito mais em destaque. Isso é perigoso. A única coisa que eu espero é que pelo menos me façam um serviço de me levar a seleção brasileira para a Copa do Mundo, porque é a única seleção, né, de toda a história das Copas que não faltou uma. Espero que não seja pela primeira vez, porque a cagada de perder em casa pela primeira vez numa eliminatória já conseguiram, né? Que foi ali quarta-feira passada. E não perdeu para Venezuela, inclusive, outro dia? Sim. Perdeu, né? Sim, perdeu para Venezuela, para o Uruguai. Não, nós estávamos administrando o recorde de perder 2 jogos consecutivos na eliminatória. Agora nós vamos para 3. E perdemos a primeira vez na eliminatória no Brasil. Em casa, porque nunca tinha perdido. E pela Argentina ainda. É que quando o Paulo Guedes falou que o Brasil ia estar pior que a Argentina e Venezuela, o pessoal não entendeu, né? Era economia. Não era na economia. O assunto ele vai... Agora, Los Hermanos, né? Como é que é azar no jogo, sorte no amor. Sorte no jogo, azar na economia, né? Sei lá. Estão curtindo, né? Tem que curtir, tem que aproveitar. Não vamos dar spoiler do nosso próximo bloco, né? Apesar da vontade de puxar. Gustavo Prats, você que fala muito bem sobre futebol e tudo mais, como é que é uma análise institucional? Nós não temos só um problema dentro de campo na seleção brasileira, não é uma coisa só que se possa resolver dentro das 4 linhas. Olha, boa noite a todos, né, colegas, amigos aqui da Conecta Mais. Eu acredito, em primeiro lugar, que a desorganização da CBF é uma coisa assustadora. Nós vamos ver que na história os nossos grandes títulos foram conquistados em momentos em que um cara de pulso firme, o primeiro deles eu chamaria de João Avelange, vocês lembram dele? Foi presidente da FIFA, foi um cara que ele reestruturou a CBD na época, Confederação Brasileira de Desportos, e o Brasil acabou sendo campeão em 1958, 62 e 70. E depois, às vezes é o time que não se dá para ganhar sempre, né?
Mas só depois de mais de 20 anos, e o João Avelange, inclusive, foi um cara que... Eu não estou nem entrando no mérito, questões morais, éticas, né, os problemas que ele enfrentou depois, né, acusações e tal. Ele assumiu a FIFA em 1974 e transformou a FIFA numa potência mundial, né? Ele empresariou. Anos depois, o Ricardo Teixeira, que então era genro dele, né, também, apesar dos pesares, reestruturou a CBF. E o Brasil ganhou mais 2 almoço Copas. de domingo dessa turma. Devia ser divertido. Nossa. Então, e tem vários questionamentos aí, né? Porque a ineficiência da seleção hoje, porque é muito jogador convocado e escalado por empresário, né? Aquela coisa, o jornalista é pago para falar bem do cara, não sei o quê. E eu sou da linha do falecido João Saldanha, né? Não existe escolinha para a seleção brasileira. Tem que pegar os melhores do momento e botar para jogar, né? E isso passa muito, né? Inclusive pela mentalidade também que se criou, né? O jogador de futebol hoje não vê mais a seleção brasileira como um objetivo, né? Aliás, não sei se antigamente era assim também, né? A gente tinha essa ilusão. E a seleção brasileira para o jogador que está jogando na Europa, que é mais um estorvo do que... Porque ele já está com a vida feita, já está milionário, já está, né? Com o seu nome e tudo mais. Então ele acaba não tendo aquele interesse em se empenhar. E o próprio clube ao qual ele está vinculado vai dizer, não, nós te liberamos, mas tu não racha a bola, não divide, não vai te machucar, não força muito, aquelas coisas, né? E o resultado que a gente viu, acho que não é de hoje agora, não é esse jogo aqui. Eu acho que a erupção vulcânica da nossa seleção brasileira foi em 2014, quando tomamos aquele vareio da Alemanha. Desde o 7-1, né? Que a gente via, assim, inclusive, uma geração de atletas que não estava absolutamente preparada para perder. Começou, o Brasil tomou um gol, tomou 2, e o pessoal entrou em pânico, não sabia como reagir. Então, falta toda uma estrutura, desde instituição CBF até psicologia dos jogadores. Infelizmente, hoje são crianças, né, que infelizmente, e a verdade é essa, né, são jovens, né, com 19, 20 anos, que de repente conquistam o mundo, não tem uma estrutura familiar, social, educacional, e não sabe como reagir, né. Então, o futebol brasileiro está passando por uma fase difícil, né, mas já passou por outras, assim como aconteceu com a Alemanha, com a própria Argentina, que passou 30 anos, né, sem ganhar nada, foi em 1991. Tá bem mal, né? A Itália nem jogou a última Copa, né? Duas também, Copas, né? sim. Então parece que Sim. E eu acho que ao mesmo tempo, às vezes, é um bom sinal para a gente desligar um pouco do futebol, né? Para a gente não continuar com o fanatismo que tínhamos. Hoje, a gente se preocupa mais com os nossos clubes do que com a seleção brasileira. Então, creio que talvez seja só um mau momento, mas eu acho que muito disso vai se resolver quando a CBF tiver um comando mais decente, mais firme, pelo menos. Muito bem. Alisson Minossi, como é que tu enxerga? Não é só um jogo, né? Cara, eu fico preocupado porque o futebol, cara, além de representar 1% do PIB brasileiro, em termos de movimentação financeira, 1%. 1% ele atinge do PIB brasileiro o futebol. Ele emprega quase 200 mil pessoas. Movimenta, não sei, 3 bilhões por ano. E além de tudo, é uma paixão. Outro dia nós brigamos eu tenho um grupo ali que a gente joga carta, nós brigamos, saí do grupo, a gente sai do grupo e volta, daí depois de uma semana, chamamos, por causa do Inter perdeu do Fluminense e tal, né? Cara, e os caras fizeram uma filmagem, os amigos meus do Grêmio mostraram a câmera, pegaram a câmera da casa deles comemorando o gol e todos se abraçando e postaram aquilo. Aí foi o fim, né, cara? Daí o cara disse, mas vamos levar. Não tem, vamos levar. Quando o cara morre, a única camisa que vai lá é não vai a foto da mulher, não vai foto de filho, nada. É a camisa do Inter ou do Grêmio, vai junto, ou a do Pratense, vai. Então é uma paixão, né? E os caras não estão respeitando essa nossa paixão. Isso é muito importante para nós. Por exemplo, assim, eu tenho meu filho, ele é apaixonado, louco por futebol. Eles têm um campeonatinho que eles fazem ali em casa, umas goleirinhas de coisa, que vem 15 piadas em toda a região. Ele já tem Tio San Uva, o nome do campeonato deles. Tem troféu circular. Eles pegam, eles têm a tabela, é sorteado os grupos, é de duplinha. Eles têm VAR. No jogo vem mais 15. organizado com a CBF. Eu acho também. Eles têm VAR, eles têm saldo de gols, o goleador, tem o número de partida. Troféu. Eu tive que mandar fazer um troféu aqui no Paulinho. Ele fez um troféu, Tio Sanuva Cup é o nome. Eles têm as edições, já estão em cima. É muita paixão. Então,
O que aconteceu ali, o que aconteceu aqui no Maracanã é só uma consequência. Eu sou colorado fanático e eu acho que o único, começa pelos nomes, o único treinador brasileiro que tem condições de pegar esses jovens aí, cheio de balaca, que andam com os fonezinhos e tal, né? Cabelinho, colorido, fonezinho e tal, e botar os caras, não sabe quem que é? O Renato Portaluppi. Sim. Para lidar com essa gente tem que ser ele. O Renato, ele vai entrar no vestiário, ninguém vai tirar ele para o altar, ele tem aquela pinta de bonachão, o cara é o gatão, ninguém vai tirar ele para... O cara tem dinheiro, ele sabe das manhas, da saidinha dos jogadorzinhos, pega um por um, ele vai organizar isso aí, cara. Mas de repente ele vai tirar até os fonezinhos do ouvido da cabeça dos caras, né, cara? Né? Uhum. Então a gente tem que aprender. Um dia eu fui assistir o jogo do Inter em Rivera, e era Inter e Nacional do Uruguai. Nós estávamos num hotel, bom, os hotéis do Ribeirão, sabe, agora que pintou uns mais ou menos bom, mas era tudo uns hotéis de... Sim. Né? O jogador do Uruguai estava no hotel que eu estava, um hotel, uma porcaria, estava lotado aquilo lá. Cara, saíram todos os jogadores do Nacional, o Nacional esse que é o do jogo, todos levando a térmica de gelo com a água dentro, eles carregando, o jogador carregando aquilo, chegam lá, cara, os caras descem com o chimarrãozinho, os caras concentrados, né, cara? Tu viu o que foi a concentração da Argentina? Onde é que eles foram fazer a pré que ficaram campeão? O Brasil ficou no hotel 7 estrelas. Estavam comendo carne temperada com ouro lá, né? A Argentina foi fazer a pré-seleção numa universidade, num seminário, não sei, lugar lá quietinho, lá, tem um... Cara... Nós vamos ter que baixar a bola, né, cara? Baixar a bola e aquela cagada também que os caras fizeram, misturaram a torcida, que tão louco, misturar a torcida brasileira com a Argentina, os caras tão loucos. E com bebida liberada, né? Com bebida liberada, Não, eu fui na Fórmula 1, agora tu não sabe o que os argentinos fizeram, eles são terríveis, cara. Os caras no meio da arquibancada passavam assim, ó, passavam em 10 caras apontando a camiseta da Argentina e gozando os brasileiros, cara, e todo mundo quieto. E aí botaram o pessoal junto. Mas tá louco, você não imagina... Achando que o amor ia prevalecer. Sim. Mas tu não imagina, o meu guri joga aquele jogo de tiro, como é que é o... Counter-Strike? Não, o outro que é online. Sei lá. Não, é esse aí, que fizeram aqui na Nova Prata. Ele é o servidor online. E a Argentina, o Chile, ninguém, só existe um servidor no Brasil, nos Estados Unidos e outros. Então todos os argentinos entram no servidor brasileiro. E aí eles jogam contra os brasileiros. Cara... Tem que ver o que os meus filhos contam. Cara, eles chamam eles, eu não vou falar aqui o que eles chamam. Vai pra floresta, pega o caixa de banana, vocês são tudo o tempo inteiro. E eles se juntam lá e ficam fazendo complô assim, ó. Aquele cara ali tá usando o hacker, vamos tirar ele. Então eles fazem uma votação ali em 5 argentinos, tira o cara porque o cara sozinho. Os caras são terríveis. Eu acompanho shows de banda que vêm pro Brasil e depois vão pra Argentina. E aí tu acompanha a reação dos públicos. O argentino, ele não assiste o show, ele torce pra banda que tá tocando. Sim. Então tem essa situação que acontece. Eles são visceral, cara. Tem que fazer. Bom, tu vê o que foi a comemoração do Mundial. Ali na praça ali. Sim. Tinha os caras loucos subindo. Não, a cena, a pessoa caindo dos viadutos, do caminhão, tudo, né? Favorante. Não, troço... E essa da torcida mista também, eu sei quem é que teve porque, tipo, a segurança do Rio de Janeiro falou que era alerta vermelho, que não tinha condição. Não, aí agora eu vi que botaram todo mundo junto. Era óbvio que ia dar... Não, e os caras entravam com aquele recalque da briga de torcidas do Boca Juniors com o Fluminense, né? Tinha mais essa situação. Isso aí. Exato. Não, e o Messi saiu, porque a Argentina voltou pro coisa, né? A Argentina voltou. Eu não acompanhei, só vi. Aí começou o quebra-pau, os jogadores argentinos foram lá, ficaram todo mundo parado assim na torcida, tipo, baixar, voltaram, e o Messi falou pra uma rádio argentina, disse, não há mais jogo, estamos entrando, pá. Aí o técnico da seleção argentina foi lá e disse, se vocês não forem lá, eles vão se matar lá fora. Aí sim o troço ia pegar. Sim. Aí sim, agora, aí voltaram, mas o Messi já tinha dito, não há mais jogo. Talvez acompanharemos os dilemas dessa seleção brasileira que carrega toda essa tumultuada realidade que está em torno da Confederação Brasileira de Futebol. E se você acha que terminou o papo portenho, lê do engano, nós temos que falar sobre eleições da Argentina, porque isso também é um dos assuntos mais comentados nessa semana. E eu agradeço quem está conosco, a Laura Petacúnico, a Maria Dolores e também o seu Renato Roncato. Agradecemos os nossos patrocinadores, Postal Engenharia, Viver Móveis, Gobi Lupo e Escala, Unimed, Vale das Antas, Tá na Roda Pneus e Sicredi. No próximo bloco, Javier Milei é eleito na Argentina e a gente faz o nosso comentário político. Voltamos em 2 minutos. Postal Engenharia.
Confiança, inovação e qualidade. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Investir para crescer. Poupe e concorra a muitos prêmios. Sicredi, Biraiaras, RSMG. 40 anos e quem ganha é você. Vem pro Sicredi, tá esperando o quê? Vem pro Sicredi, vem investir pra crescer. Investir para crescer é Sicredi. Participe! Conecta Mais e Grêmio Pratense apresentam Réveillon 2024. Sábado, dia 9 de dezembro, a partir das 11 da noite. Show com amigos do pagode e DJ Cabeção, o DJ das maiores festas do Rio Grande do Sul. Durante a noite, sorteio de uma caixa de som Bomber Beatbox 1100. Vista-se de luz e venha para o melhor Réveillon da região. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. A loja Gobi Lupo e Scala possui o que há de melhor em meias, moda íntima masculina, feminina, infantil e fitness. Loja Gobi Lupo e Scala, no centro de Nova Prata. É verdade. Eu tô esperando. Muito bem, antes das superstições de final de ano chegarem, a gente tem que trazer aquilo que é realidade. Por falar em final de ano, vai ter o baile da Conecta Mais e Sociedade Grêmio Pratense no próximo dia 9 de dezembro. E a Duda mandou avisar que as mesas estão esgotando, então sold out a festa. Corra e garanta. Sold out. Isso, acabou os ingressos, não viu? Não tem mais. É o sucesso das edições anteriores, né? Exatamente. E partindo de festa para aquilo que é real e presente, Javier Milei venceu as eleições argentinas. Ele que é tido aí como um ultradireitista. Ele será o futuro presidente da Argentina pelos próximos 4 anos. Foi eleito aí com 55% dos votos válidos nesse segundo turno. Ao votar no início da tarde, Milei disse que tudo tinha que ser feito, já havia sido feito. E depois acabou aí tendo o resultado liberado pelos órgãos eleitorais argentinos com o reconhecimento da derrota por parte do concorrente Sérgio Massa. Economista, Milei se caracteriza por um candidato antissistema num país abalado por uma grave crise econômica, onde a inflação chegou a 142% no último ano. Ele promete dolarizar a economia, extinguir o Banco Central argentino para acabar com a inflação e amenizou outras promessas do segundo turno, prometendo não privatizar a saúde e as escolas públicas, ao contrário da petroleira YPF, que viu um salto das suas ações acontecer já na segunda-feira. E a pergunta para a nossa bancada é o que esperar desse novo presidente argentino? E se a eleição portenha pode reverberar no Brasil, qual é a sua análise, Alisson Minosso? Hoje eu vi uma foto que relata muito bem o Milei com o atual presidente. Alberto Fernandes. Fernandes. Aí é escrito assim, Alberto Fernandes transferindo maré a turbo pro novo proprietário. Faz sentido. Transferindo maré a turbo. Tchê, eu tenho uma opinião, mas de repente as pessoas vão achar ela bem distorcida, cara. Essa história de ultradireita, ultra-esquerda, essa marca aí é uma marca que lá já foi vendida e quem comprou foi os dominadores globais. Eles são dono da direita e da esquerda. Daí eles definem, ó, aqui é
esse aqui é ultra-direita e aquele é o ultra-esquerda, né? Eu gosto que eles chamam todo mundo de comunista. Comunista. Fascista, assim, nem sabem o que é, né? Mas Taxista, uma vez era coxinha e petralha, depois viraram burro e jumento. Em Baçana era melhor, era manha-ave e esperacão. Esperacão. Manha-ave e esperacão. E as brespas. As brespas, Então, cara, eu acho que vai ser... Ele é da agenda dos financistas, né? Ele vai trabalhar para quem financiou a campanha dele. Ele é dos sionistas, filhote a serviço deles. Como eles escolheram o Lula agora para ficar a serviço deles, então... Só que o Lula vai se rebelar um pouco por causa dos BRICS, né? Tu viu esse último encontro que teve dos BRICS, que eles falavam que ia ter 11 países e tinha 3 países entrantes, a bandeira da Argentina já não está mais lá? Então, a Argentina acho que não vai fazer parte dos BRICS. Por quê? Porque o pessoal sabe, os chineses, os russos que encabeçam, eles sabem que o cara está a serviço dos financistas. Tanto que os caras já saíram faturando lá na bolsa de 25% de aumento em cima da petroleira, que eles vão comprar. Sim. Então, eu acho que não é isso aí. A Argentina não vai se safar. A longo prazo, vão sentir a presença desse cara lá. Eu acho que eles vão... existem alguns lugares do mundo que eles têm que recuperar o talo que eles levaram na Ucrânia. E esses 2 lugares, eu acho que, infelizmente, é o Brasil e a Argentina. Eles perderam não sei quantos bilhões com a guerra da Ucrânia e agora vão perder essa guerra de Israel, que é eles também que pilotam, que estão por trás disso, que o Jinping já deu a ordem que é para parar com a guerra. Senão ele não vai conseguir segurar os países lá que eles dominam lá. Eu acho que a Argentina não tem nada a ver com essa história de Bolsonaro, bolsonarista. O Bolsonaro, ele foi caçado, né? Quando o Deep State precisar deles, os dominadores precisar deles, vão lá, vão descondenar ele e trazem ele de volta e vai ser candidato, que nem fizeram com o Lula. Aí o cara diz, não, é bolsonarista, Lula, não, cara, não tem nada a ver. Porque quando o Bolsonaro lançou a candidatura dele, ele já veio, fala com o Posto Ipiranga, fala com o Paulo Guedes, fala com o Posto Ipiranga. O Paulo Guedes é filhote do financista. O Paulo Guedes agora abriu um curso, eu estava acompanhando para tentar fazer um curso lá com ele, lá quando eu vi o preço do curso, não, tô fora. E o cara só falando bem do Jorge Soros. O Paulo Guedes falando bem do Jorge Soros. O Paulo Guedes nomeou o cara do Banco Central do Brasil. Por que o Lula não vai lá e desnomeia? Baixa a taxa de juros, nós estamos pagando... tu quer pegar um dinheiro no banco, é 1,7. De que jeito? Tu acha que a economia vai andar de que jeito ao juro 1,7? Selic baixando aí meio por cento. Aquele cara do Banco Central, não, é fantástico, a centralização do Banco Central. Tu viu a primeira coisa que ele falou ali, que ele vai acabar com o Banco Central na Argentina? Cara, nós estamos embaixo do mau tempo. E foi a grande vitória deles, a nível mundial. A grande vitória dos financistas foi a eleição na Argentina. A do Brasil é uma eleição um pouco mais... o Brasil é muito grande. É um lugar difícil deles dominar 100%. É um país muito grande, então é difícil eles dominar 100%. Então, porque tem muitas correntes. E o Bolsonaro não era filhote deles. O Bolsonaro levou para ele ganhar a eleição com a condição de levar o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o braço dos caras. Tanto que ele liberou a Telebrás, vendeu a Telebrás para os caras comprar a Telebrás com preço, uma empresa que valia 70 bilhões, venderam por 12 bilhões, entregaram. Foi ele que entregou a Telebrás para os caras, eles levaram. Então eles vêm aqui e escolhem as empresas que eles querem. Não, nós queremos essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Agora, daqui um dia eles vão comprar uma das maiores empresas de agronegócio do Brasil, vocês vão ver que vai ser vendido para BlackRock, Vanguard, State Street, esses caras que dominam tudo. Então eu acho que a Argentina... vai ser, como é que se diz, os abutres, porque eles são o capital abutres, né? Esses caras, eles só entram em capital, eles só entram em coisa podre. Sim. Quando tá podre, daí eles levantam. Os abutres vão chegar ali e vão limpar a Argentina. E a Argentina é um dos 5 únicos países do mundo, 5 ou 6 países do mundo que é autossuficiente em qualquer coisa. Tá junto com o Brasil.
Tem 5 países no mundo que são autossuficientes em energia, em produção agrícola, em água, em energia, em todos os segmentos. A energia é um dos poucos países do mundo. Tem 5 ou 7 países do mundo que são autossuficientes em tudo, em minério, tudo. Eles vão vir com tudo, vai valorizar as terras deles aqui agora. Até eu vi outro dia um comentário de um economista que as terras da Argentina são extremamente produtivas, produzem muito. E a gente não pode esquecer que a Argentina já foi o primeiro país das Américas em termos de desenvolvimento. Antes do Brasil. Hoje o Brasil assumiu. Hoje o Brasil é responsável por 60%. Na década de 30 tinha um ditado na Europa, né? O sujeito é tão rico quanto um argentino. Na década de 30. É isso aí. O Gugu pegou a época que nós ia para as praias aí, daqui só tinha os argentinos, daí eles pediam assim, quanto é que era o picolé. Era o famoso Dame Dos. Dame Dos, é isso aí. E quanto é que sai o picolé? Dame Dos. E a caipirinha? Dame Dos. Dame nós quatro. Comprava em dólar. Nós na míngua, né, cara? E nós na míngua. Eu me lembro que nós, para tomar um picolé daqui bom, não era um evento. Meu Deus. Na época da valorização do real, ali 1 por 1 também. Não, é que... Uma loucura. Aí que começou, né? Aí que estourou um cano da Argentina, né? E vinha. É isso aí. Gustavo, O quê? pode levar. Não, é o que o Cassiano assumiu. Só me meti. Tu teve lá semana passada na Argentina? Fala aí. Sim, eu tive antes que acabasse. Eu vejo assim, a Argentina foi um país muito forte economicamente quando o mundo dependia muito da pecuária deles. Quando aqueles países que viviam em guerra na Europa, né, as 2 guerras mundiais principalmente, né, dependiam da carne, do couro, da lã, dos laticínios, né? Então a Argentina como exportadora, né, se fortaleceu e Buenos Aires se tornou a Paris das Américas, né? Mas o que acontece, então, principalmente a partir do final... Bom, houve a crise, claro, dos anos 30, depois das guerras mundiais, as economias do mundo se fecham, né, para se reestruturarem, e a partir de 1945, 46, o plástico tomou lugar que era do couro antigamente, né? Você vai ver nos alforjes, nos uniformes, os coldres, as armas, eram tudo de couro. Depois o plástico e o nylon assumiram lugar. E outros países desenvolveram suas pecuárias, o Brasil inclusive, e a Argentina começou a decair economicamente, ao mesmo tempo em que perdeu a oportunidade de investir no próprio desenvolvimento de infraestrutura. E aconteceu também, né, nos anos 40, 50, 60, né, cada pouquinho tinha um golpe de Estado, um general dando golpe no outro, né? Era o Perón, o Aramburu, não sei o quê, aí teve a ditadura nos anos 70, teve a Guerra das Malvinas, teve depois a dolarização acho que foi o Carlos Menem, né, que resolveu decretar que a moeda ia passar a ser o dólar, né? Mas o que acontece, então, um país em clima de instabilidade política se torna refém de ataques especulativos. A instabilidade política obriga os governos, né, diante da incerteza econômica, obriga os governos a emitirem títulos, a pedirem empréstimos externos, que num primeiro momento resolve o problema, porém depois vem a conta. Aí começa o endividamento a se multiplicar e o juro vai correndo, é aquela coisa. Hoje a dívida da Argentina já passou de 300 bilhões, parece que falam até em 450, né? Então, e há outros fatores, evidentemente, né? Eles falam muito da corrupção e quem já viajou por estrada deles, né, sabe que volta e meia tem que dar um brinde, né, pro lugar. Então, tudo isso vai influindo para que um país enfrente uma derrocada econômica que, na verdade, é um reflexo de uma decadência de costumes e tudo mais, educacional. A Argentina, sempre se fala, né, que Buenos Aires tinha mais livrarias e bibliotecas do que o Brasil inteiro. Então, um país que foi culto, foi extremamente educado e a economia forte, e hoje paga o preço de erros do passado. Agora, nesses momentos de instabilidade política, de crise econômica ou institucional, sempre surge a figura do salvador da pátria. Cada vez essa figura se apresenta de uma forma histriônica, então aparece um tipo descabelado, eu também sou descabelado, não estou criticando por isso, mas eles gostam de fazer tipo, né, aquela coisa
eu vou resolver tudo, vou salvar o país, eu sou moral, bons costumes, contra o comunismo, falando mal da China, do Brasil, que são os principais parceiros comerciais, e vendendo aquela ilusão de que a dolarização vai solucionar os problemas da moeda. Só que eles estão ainda pagando a conta da última dolarização. Não é assim, vou agradar os americanos, vou me encher de dólar para eu mudar a moeda. Não, para tu dolarizar a economia, tu vai queimar tuas reservas internacionais, vai ter que esgotar a poupança interna, e aí se prepare, se ele for cumprir a promessa, vai ter que aplicar o famoso corralito. Ele vai bloquear o dinheiro da população que o elegeu. E então, claro que agora, dessa semana para cá, ele já começou a maneirar o discurso, né? Então ele já admite que o Lula vá visitá-lo, já se encontrou com o atual presidente e tudo mais, né? Então já viu que não dá para fazer muita loucura num primeiro momento. Agora ele já casou, né? Aquela coisa. Sim. Então, claro, o discurso de campanha é uma coisa e tudo mais, né? Mas a Argentina tinha todo o direito de escolher uma alternativa. Porque, afinal de contas, o outro candidato era o ministro da Economia de um país que chegou numa inflação de 140% ao ano. Nós já vivemos isso em outras épocas no Brasil. Então, era legítimo o direito deles de apostarem, né? Agora, queira Deus que não aconteça, né? Mas eu vejo que daqui a um ano e meio, talvez a situação deles até piore, se ele mantiver a promessa de campanha. Então, espero que ele modere, né? Tanto o discurso, as atitudes, e eu ainda aposto que ele vai na posse dele mesmo com gel no cabelo. Com as costeletas paradas. Com as costeletas paradas, exatamente. Ele é meio parecido, ele parece filho do Robin Williams com o Ray Liotta, né? Aquele ator. Então... E aquele, parecido com o ministro lá da Inglaterra, lá o cabeludo, aquele também, o mesmo estilo. É o estilo. Mas são os personagens dos dominadores, é isso aí. E outra, uma coisa, só um detalhe que eu me esqueci, cara. O Brasil, o terceiro país que o Brasil mais exporta é a Argentina. Sim. Então é uma coisa importante para nós temos que olhar de uma forma importante. Para o Rio Grande do Sul, principalmente, né? Muito da nossa produção vai para lá e inclusive a Argentina é a país que mais a Argentina exporta é o Brasil. É o Brasil. Sim. E diz aquele o melhor negócio do mundo, né? Comprar um argentino pelo que ele vale e vender pelo que ele pensa que vale. Né? Essa é boa, Gustavo. Cassiano Milhavaca, qual é a tua análise, Javier Milei? Olha, eu acho, complementando o Gustavo, eu acho que ele não vai conseguir implantar as ideias dele, porque se a gente parar um pouquinho e analisar, vai ver que elas não têm muito fundamento. Primeiro, dolarizar a economia. Com a fuga que tem de dólar no país, onde que vai conseguir... Porque a gente comentou, né? Vai ter que queimar tudo e mais um pouco, vai ter que congelar as poupanças, vai ter que fazer um baita de um esforço fiscal e ainda assim eu duvido que dólar vai entrar tão fácil. Num país que tem o câmbio oficial e o câmbio negro... Não, eles têm 15 câmbios diferentes. Tem vários câmbios. Tu tem que pegar no câmbio negro, não sei o que lá, para poder fazer uma troca. Então, isso tudo porque já falta dólar. Então, como é que tu vai dolarizar uma economia que já não tem dinheiro para dar conta disso, né? Ele propõe também reduzir o Estado e diminuir os impostos. 40% da população é pobre, tá abaixo da linha da pobreza. Isso quer dizer que a cada 10 argentinos, 4 são pobres. Né? Se ele quiser fazer com que... dar um giro na economia, ele vai ter que... E por esse caminho, ele vai ter que diminuir os programas e as questões sociais. E aí, como é que ele vai fazer com a pobreza? Ele vai deixar a livre economia dar conta disso? Nós já tivemos exemplos que não deram muito certo, né? Nem 8, nem 80. Né? Você vai a 80, quebra. Você vai a 8, quebra. Na teoria tudo funciona, todas as teorias funcionam. Né? Na prática nem tanto. Agora, complementando a questão, né, do rico como um argentino, né? Digo, olha que interessante como é que quando um país latino-americano se sobressai, não em questão na América Latina, mas em questão mundial, como ele logo em seguida vai para a derrocada, né? Nós tivemos o Paraguai, né, no século XIX, que, né, foi sucumbido que até hoje não sabem o que fizeram aquela guerra, mas ela aconteceu. Né? Mas ela aconteceu com o financiamento da Inglaterra, né? Vários países. O banqueiro sempre lucra, né? Agora nós temos a Argentina, mesmo caso, né? Década de 30, também, né? Altíssima, muito em alta
no mercado global, aí despenca, sofre uma decadência, que não é uma decadência de governos, como tu ouve muito nos discursos, né? O que tu ouvia muito ali, principalmente do Milei, era um ataque ao peronismo, né? Ao peronismo, mas ele não comentou que o Macri, que acompanhou ele na reta final, também esteve entre os últimos governadores, os últimos presidentes. Ele também botou a Argentina de joelho dentro do FMI. Né? Em 100 anos, a Argentina saiu de condição de rica para o maior devedor do FMI. Né? De rico como argentino, como pobre como argentino. Então, não é uma questão de governos ali, é uma questão estrutural, né? Eu diria até que o sistema inflacionário e a crise econômica já é um patrimônio cultural da Argentina, já faz parte como o tango, quase. Tu sabe que... Não, a gente, na Zero Hora tem aquelas manchetes 30, 40, 50 anos atrás, há pouco tempo tinha lá a manchete em 1972 ou 73 que falava em crise na Argentina de novo, né? Então... tanto que, associam muito o peronismo a um esquerdismo, né? O peronismo, ele começou na ditadura militar, ele é um governo que se estabiliza tanto à direita como à esquerda. Prova disso é o tempo que ele permaneceu, né, dentro da Argentina. Mas tudo bem, ali na jogada de discussão política vale tudo, vale qualquer negócio e vale qualquer briga. Mas olhando para esse sistema crônico inflacionário e que sufoca a Argentina, por causa disso, se auto-sufoca economicamente, né? Porque ela não consegue se autoconstruir, não consegue ter grande expressividade no mercado internacional. Quem acaba ajudando ainda é o Brasil, né? Que é um dos grandes parceiros. Eu acho pouco provável que ele consiga alguma virada muito excepcional nisso, né? Lógico que ele foi um candidato que chegou porque... ele representava um antissistema, né? Ele estava contra todo aquele sistema que agora, aos poucos, ele começa a cair a ficha e a reconhecer que talvez não dá tanto assim, talvez é melhor... Eu tive em várias picadas, assim, eu tive o privilégio de conhecer toda a Argentina, eu acho que eu conheço ela toda, tanto o norte quanto o sul, de carro. Eu fui até o fim do mundo de carro, tudo. Cara, a Argentina, ela tem um problema bem diferente do Brasil, cara. O Brasil é uma potência, até os japoneses falaram, o Brasil é um Titanic que jamais afundaria. O Brasil é muito forte, a economia interna do Brasil é muito forte. Mas a Argentina, me ajudem aqui, quantas cidades expressivas a Argentina tem, além de Buenos Aires? Rosário, Mendoza, Córdoba, e Mendoza não é tão expressiva, mas Córdoba, mais, e Santa Fé, 5, 6. Mas nada. E é muito espalhada, né? É muito espalhada. E outra, tu anda o deserto do Patagônia, cara, tu não consegue comer um prato de massa no deserto do Patagônia, tu anda 1000 quilômetros, cara. Não tem o que comer, E a Argentina, assim, 60% é concentrada ali, província de Buenos Aires e arredores, né? Sim. É isso aí. Então, da mesma forma que o cara pode dizer assim, não, é fácil de resolver o problema, os caras não têm um problema que nem nós aqui, nós temos um país continente gigante, nós temos 10 países dentro do mesmo país, enfim, tu vai lá pra cima, tu nem sabe que país... É outro idioma. Outro idioma. Aqui, ó, vai pra Lagoa Vermelha, o sotaque já é outro idioma. Tá de tolo, né? Inclusive. Então, ao mesmo tempo que eles têm a geografia deles seria fácil de resolver, até porque os caras lá de Mendonça, né, dos vinhos lá, eles dizem, não, aqui a esquerda nunca se criou e nunca vai se criar, Mendonça não é Argentina, Mendonça é outro mundo, é fora, eles dizem isso lá, algumas pessoas que tu fala. Agora, ao mesmo tempo que é tão pequeno geograficamente, ele seria fácil de resolver, mas também é difícil de fazer economia, né? Andar. Todo mundo empilhado naquela grande Buenos Aires. Quantos milhões de habitantes tem em Buenos Aires? Ter 13, 14. É uma das mais populosas do mundo. Tá louco? 13, 14? Já foi a maior da América, né? Depois São Paulo e depois a Cidade do México superou. Todo mundo empilhado ali dentro. Pode ver todos os times do Buenos Aires, é tudo em Buenos Aires? Sim, né? é tudo. La Plata, Lanús, tudo. Sim. Olha, eu acho que de todas as propostas dele, a única que ele tem chance é da legalização da venda de órgãos lá, que ele falou, né? Porque de repente eu acho que é uma chance, é uma saída ali, né? Começar os argentinos a vender órgão, exportar órgão, sei lá. Talvez isso. Bom, aguardaremos os novos patamares. Mais um item para pecuária, né? Quem tiver com problema de fígado, pode ir para a Argentina comprar fígado. O pessoal vai muito comprar vinho, já aproveita, traz um fígado junto. É um vinho argentino. Chega lá e pedir, dá-me uma córnea. Dá-me doce. Dá-me doce.
Muito bem, eu quero mandar um abraço para quem nos acompanha, o Celso Busato, a Donateri Cúnico, o Maikel Paiva, o Clóvis Corso, o Juliano Boschetti, a Janice Bristotti e o Alexandre Martini Blume, que também está conosco. O alemão. No próximo bloco, nós viemos e aterrissamos em Brasília porque a efervescência entre o Parlamento e o STF está subindo de degrau e nós fizemos um rápido comentário acerca dessas dimensões de poder. Voltamos em 2 minutos. Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade. Investir para crescer. Poupe e concorra a muitos prêmios. Sicredi, Biraiaras, RSMG. 40 anos e quem ganha é você. Vem pro Sicredi, tá esperando o quê? Vem pro Sicredi, vem investir pra crescer. Investir para crescer é Sicredi. Participe. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Conecta Mais e Grêmio Pratense apresentam Réveillon 2024. Sábado, dia 9 de dezembro, a partir das 11 da noite. Show com amigos do pagode e DJ Cabeção, o DJ das maiores festas do Rio Grande do Sul. Durante a noite, sorteio de uma caixa de som Bomber Beatbox 1100. Vista-se de luz e venha para o melhor Réveillon da região. A loja Gobi Lupo e Scala possui o que há de melhor em meias, moda íntima masculina, feminina, infantil e fitness. Loja Gobi Lupo e Scala, no centro de Nova Prata. Dois, três. E deu, e ele tá fechado. E é isso aí. Fechada a questão. No nosso terceiro bloco, com o apoio de Postal Engenharia, Viver Móveis, Gobi Lupo, Scala, Unimed, Vale das Antas, está na Roda Pneus e Sicredi. Nós vamos sim à capital federal, porque nesta semana nós tivemos aí, nesta quarta-feira, aliás, foi ontem, o Senado aprovou em primeiro turno o projeto de emenda à Constituição que restringe as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Com o objetivo, o Senado aprovou no dia de ontem, no primeiro turno, essa proposta, com 52 votos a favor e 18 contra. Por se tratar de um projeto de emenda à Constituição, eram necessários no mínimo 49 votos e com essa nova proibição do texto, as decisões individuais ou as famosas decisões monocráticas de ministros e desembargadores que suspendam a validade de leis e de atos do presidente da República, da Câmara dos Deputados e do Senado. Obviamente que isso vai gerar um efeito dominó, também vai atingir as esferas estaduais e municipais. Atualmente, não há limitação para este tipo de medida. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, a matéria ainda vai passar por mais uma etapa de votação. Aprovada pelo Senado, segue para a Câmara dos Deputados. Nós já falávamos desse movimento ainda no começo do ano e agora a gente vai tendo aí a concretização. Parece até tema de filme, né? O Império Contra-Ataca, um avanço do parlamento contra o STF, que hoje já estuda tornar inconstitucional o projeto de emenda à Constituição que ainda está em votação no Congresso. Gustavo Prates, explica-nos para nós o que se passa naquela cidade e naquele Planalto Central. Quem sou eu para explicar isso?
É aquela coisa, ele está falando da Argentina, mas do Brasil também não se morre de tédio, né? Não. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos falar de separação de poderes. Nós temos o poder, né, num Estado democrático de direito, onde não há um poder absolutista, não há um monarca, ou às vezes pode haver, mas normalmente ele é limitado. Nós temos o poder legislativo como sendo a matriz dos demais, porque é o poder legislativo que faz as leis, né? Quando o executivo tem alguma proposta, ele encaminha um projeto de lei. O legislativo pode modificá-lo, pode aprová-lo, pode rejeitá-lo. O legislativo também que estrutura, por exemplo, a Constituição. Poder constituinte também é poder legislativo. Então, ele, a partir dele, da escolha dos nossos representantes, se constitui nas esferas federal, estadual, municipal, e ele, então, dá as diretrizes para o executivo, dá as diretrizes para o próprio legislativo e para o judiciário. Muito bem. Temos que lembrar também que é o poder legislativo que empossa um presidente da República, é o poder legislativo que desempossa enfim, pode suspender ou até revogar o mandato de um presidente. O Poder Legislativo dá autorização para o presidente até declarar guerra para outra nação. Enfim, é quem controla o orçamento. Os tribunais de contas que controlam os poderes, as autarquias e tudo mais, também são vinculados ao Poder Legislativo. Então, é o poder mais forte nessa estrutura que nós temos no Brasil e em muitos outros países. Inclusive e principalmente nos parlamentaristas. E muita gente esquece que a nossa Constituição, ela foi feita parlamentarista e no final se votou pelo presidencialismo. Presidencialismo que depois de 5 anos se manteve, né, em plebiscito como o nosso regime de governo. Bem, aí então nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte de Controle Constitucional para que se observe, se respeite a Constituição. Constituição essa que frequentemente é modificada por emendas, né? Desde que praticamente entrou em vigor. O que acontece é que nos últimos anos o Supremo acabou tomando um protagonismo político muito forte. E isso incomodou também, né, o Legislativo tanto quanto o Executivo. Afinal de contas, quem é eleito, quem quer governar, não é muito afeito, né, a controles e tal. E há toda uma estrutura judiciária que, então, nem cabe a mim aqui entrar no mérito. Mas, enfim, o que acontece é que muitas vezes o governante, ele encaminhando um projeto de lei ou encaminhando uma proposta de emenda constitucional, que aí não é projeto, é proposta, isso é questão de concurso, viu, para quem... E encaminha um projeto, esse projeto muitas vezes é aprovado e algum partido político, uma associação, um sindicato, entra com uma ação de direta ou indireta de inconstitucionalidade e numa decisão monocrática, um ministro do Supremo, e não só do Supremo, eu acho que isso aqui poderá se aplicar também ao STJ, aos tribunais de justiça, e então ele pode suspender os efeitos dessa lei, ou daquele ato, daquele decreto do governante. E isso muitas vezes engessa a administração pública. Não é incomum que aconteça que, às vezes, o orçamento de uma nação fique estagnado porque não é aprovado e tudo mais, mas, enfim. A gente sabe que tem toda essa confusão política, jogo de torcidas, guerra de partidos, né? Esquerda, direita, centro, para cima e para baixo. Então, o que aconteceu é que ainda em 2021 se propôs esta emenda à Constituição, que de uma certa forma limita o deferimento dessa medida liminar, que ela é provisória. Essa medida ela pode ser aceita, aprovada, confirmada pelo plenário, né, do tribunal. Plenário do vamos STF. falar agora só praticamente do STF, exatamente. Ou pode ser também indeferida, né? Então, o que acontece, eu acho que eu vi a oposição ao atual governo federal comemorando a aprovação disso aqui, só que eu acho que acabaram dando um tiro no pé. Porque quando propuseram esta emenda, o presidente da República era Jair Bolsonaro. Então, acho que eles queriam, de uma certa forma,
dar mais efetividade, celeridade, permitir, né, que o administrador, né, o executivo, pudesse adotar certas medidas que entendia como cabíveis na época. Ocorre que agora, aí eu li o artigo 97, né, então, que diz que somente pelo voto da maioria absoluta dos membros, né, ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei. Então, não pode ser nem por maioria, sim, tá, são 11, então 6 votaram, tá, pode declarar a inconstitucionalidade. E, infelizmente, também temos Tá, mas peraí, Gugu, já que tu é advogado, me explica. Se eles declaram inconstitucionalidade, ela tem que voltar pro... Aí o Supremo tem que comunicar ao presidente do Congresso, que é o do Senado, né, que essa medida foi declarada inconstitucional e ser revogada, tá? Mas e aí eles podem ir lá e modificar. Até pode, por uma nova proposta, claro. Mas o que acontece é o seguinte, ó, que eu achei interessante porque parece que é uma coisa e acabou sendo outra. Aí, somente por maioria absoluta, que o tribunal poderá declarar inconstitucionalidade. Só que o julgamento de uma inconstitucionalidade pode levar o governo inteiro. Sim. Aí aquela lei que ele propôs lá no início do mandato, quando for declarada constitucional, já acabou o mandato e não conseguiu. Por causa do pedido de vista. Por causa do... vista também, mas por causa dessa liminar, essa decisão monocrática que o ministro pode dar. Então, é todo aquele sistema de distribuição, né? Tu protocola, é sorteado ali eletronicamente um ministro que vai fazer a análise preliminar do pedido daquele, enfim, de impugnação daquela lei. E aí o que acontece, que eu observei aqui... Mas, Gugu, deixa eu só te interromper, tem que ter um quórum quando eles Sim, aqui, não, essa decisão é monocrática porque basta o ministro dizer que não, suspenda o efeito da lei enquanto não se decide. Sozinho. Tá? E aí sozinho. A decisão pode levar anos, né? Mas aqui o que eles querem é justamente que se decida em constitucionalidade somente, né? E aí que está o artigo 97, né? Pelo voto da maioria absoluta. Então acabaria praticamente com a decisão monocrática. Só que aqui eu estava vendo o seguinte... no artigo, no inciso 2 da proposta, ele diz o seguinte, ó, que a eficácia dele, o disposto no caput aplica-se igualmente, que só pode decidir por maioria. Então não vale para ato do presidente da República, do presidente do Senado Federal, do presidente da Câmara dos Deputados ou do presidente do Congresso Nacional, que é o mesmo presidente do Senado. Então, o que acontece é que acabou dando mais poderes para o presidente da República e os demais chefes de poder. Porque então essa decisão monocrática não poderia suspender os efeitos das decisões desses chefes de poder. Então, parece que aquelas coisas, né? Vai para um lado e cai e vai para o outro. Acabaram não, porque ainda está em votação e debate e tudo mais. E, por outro lado, não se fala nada no aspecto penal. Então, se eu estou sendo processado criminalmente e eu entro com habeas corpus, pedido de habeas corpus para trancar a ação penal ou para revogar uma prisão preventiva, aí não fala nada, aí pode. Claro, porque muitos dos que estão lá votando pela essa emenda constitucional estão sendo processados criminalmente no próprio Supremo. Então não deixam também de estar pensando no interesse próprio. Mas enfim, e há outro óbice também que eu estava analisando, que já começou a surgir esse zum hoje à tarde, de que essa proposta de emenda constitucional, ela é inconstitucional. Vamos ver se entendemos. Na Constituição existem artigos, existem leis que podem... a própria Constituição é uma lei, mas existem artigos que podem ser modificados por emenda, né? Mas existem também as cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser modificadas por emenda. Para que fossem modificadas, precisaria se convocar uma nova Assembleia Constituinte e criar uma nova Constituição. Mas ela é uma PEC? É uma proposta de emenda constitucional. Porém, lá na Constituição, no parágrafo 4º do artigo 60, diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico. Tranquilo, isso aqui é garantia pétrea, de pedra mesmo, né? A separação dos poderes, o item 3, o inciso 3. Então agora está se falando que se alguém entrar com uma ação de
declaração de inconstitucionalidade, a emenda constitucional será declarada inconstitucional e não terá validade. Mas com a maioria dos votos, então. Com a maioria. Aí eu garanto que o Supremo vai ser unânime. Vai ser unânime. Não, olha o furdunço que se criou, né? Esse é o Isso aí nível parece da o... nossa Como é que é o tango de sanidade. tragédias que eles diziam que o pessoal fica daquele clima. Aquele Sim. clima de indecisão. Aquele clima de decisão, É que exato. nasce uma flor. Então, claro, hoje a gente está muito desconfortável com o excesso de protagonismo do judiciário em geral. Claro, a mídia, principalmente, é grande responsável por isso, né? Que deu muita luz, muito holofote, né? Quando começou, antigamente ninguém conhecia os ministros do Supremo, sabia toda a escalação da seleção brasileira, hoje é o contrário. É isso aí. Porque aí começou a TV Justiça transmitindo julgamentos do Supremo. Aí era o Joaquim Barbosa xingando o Gilmar Mendes xingando o Luiz Roberto Barroso, não sei o quê, aquele jogo de vaidades, né? Depois começou a época dos juízes heróis, que é o Joaquim Barbosa, o Sérgio Moro. Então, houve um excesso de exaltação do judiciário, se transformaram juízes em estrelas, e isso não pode acontecer. O juiz não pode ser um protagonista do processo, ele tem que ser frio, ele não é um caçador de criminosos, ele não é um combatente da corrupção. A função dele é julgar. Cumprir a lei também, né? Cumprir a lei, essencialmente. Executar ele a é lei. o maior fiscal da lei. Então, o que o cara acontece... chato da relação. O que dos três acontece, né? poderes, né? Nós vimos na Lava Jato, naquelas operações, e antes disso, naquelas operações, Força-Tarefa, Mega Operação e tudo mais, Satyagraha e tudo mais. Então, o que aconteceu? Esse pessoal se dedicou tanto a aparecer para a imprensa, né, querendo bancar o herói, e aí aconteceu que esqueceram do aspecto técnico, que existe lei tanto para te declarar como culpado, quanto para dizer que tu deve ser culpado dessa forma. Tem que se observar um processo penal, tem que se observar o rigor, né, porque afinal de contas estamos tratando de vida, de liberdade, de patrimônio das pessoas. Então a gente, quando aplaudia, né, os juízes da Lava Jato que estavam combatendo a corrupção, acabamos criando, né, um caldo de cultura para que hoje outros magistrados se achem superiores à própria lei. Então, mesmo que o grande protagonista do momento seja Alexandre de Moraes, muito do que ele decide tem fundamento legal, ele também comete excessos. Porém, esses excessos começaram lá atrás, quando a gente aplaudia, e assim se choca o ovo da serpente. O totalitarismo nasce quando nós aplaudimos as arbitrariedades contra aqueles que não nos são simpáticos. E um dia, como diz o provérbio, né? É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Ou pau que bate em Chico também bate em Francisco. Entendeu? Então, eu quero crer que isso tudo é a construção de uma estrutura, de um princípio democrático, republicano, onde tenhamos leis conhecidas e leis firmes, onde haja estrutura de fiscalização e tudo mais, mas temos que tomar muito cuidado, porque o poder tem, por isso que ele é tripartite, é legislativo, executivo e judiciário, o poder tem que ser muito bem controlado para que não haja excessos. E a separação é importante e a todo momento, né, tem que estar evitando que novos abusos aconteçam. Então a humanidade já pagou preços muito caros porque concentrou demais poderes na mão de um indivíduo só. Então, essa proposta de emenda poderá passar, Gustavo, mas ainda vai dar muito... Falam que o STF debate. nosso é um dos STF mais empoderado do mundo. Empoderado, não Exato. poderoso. Mas Empoderado eu acho que é isso do que ele mundo. colocou agora. Exato. A gente empoderou, a cultura nacional empoderou, né? E é aquilo que ele comentou ali na entrada, né? Do absolutismo que tu falava, né? O absolutismo nada mais é do que tu estipular quem manda cortar a cabeça de quem. Uhum. Se um só tem esse poder na mão, ele pode mandar cortar, como eram os reis absolutistas, né? Mandava qualquer um para a guilhotina. Quando tem, e isso é saudável para um governo tripartite, né? Desde a Revolução Francesa, você vê isso, né? Que os três poderes têm um equilíbrio total. Porque no momento que um deles se sobressai, e não só o judiciário, se o legislativo se sobressair, se o executivo se sobressair, vai acontecer esses problemas. E o que me chama muita atenção ali é essa exposição, na verdade, pelo que eu entendo da questão judiciária,
da questão das leis, né? Me parece mais uma resposta do legislativo a essa afronta, né? Sim. Principalmente com a Rosa Weber ali, que trouxe à pauta assuntos muito complexos, como o marco temporal, por exemplo. E aí cutucou uma bancada ruralista e de direita que é grande, tanto no Senado quanto no Congresso, né? Na Câmara de Deputados. A Rosa Weber se aposenta, né? A Rosa Weber se aposentou, né? Acho que sim. Acho que sim, tá pronto esse dia agora. Entra o Barroso, né? E aí já leva esse susto de ver que há uma movimentação, até porque também tem outras matérias para serem discutidas, né? Em uma delas, por exemplo, é o fim do ministro vitalício até os 75 anos, né? Para diminuir para um mandato limitar de 15, o tempo do mandato. né? Eu acho que de todas as matérias a serem discutidas que afetariam o STF, essa é uma das menores, porque no momento que tu falou, essa liminar, ela é provisória, né? Pelo que entendo. Sim, exato. Aqui 30 dias vai ter que ter uma votação. Deixa eu dar um exemplo. De todos os ministros para poder validar. Amanhã, se passa essa emenda constitucional, amanhã o presidente da República decreta ou aprova um projeto de lei confiscando as armas da... Vamos falar de arma, que é um negócio que nos é bem quente aqui, né? Como tema, né? Cancela os registros de arma e manda todo mundo entregar as armas. Aí o que acontece? Aí a bancada daquele partido, aquela associação do clube de caça e pesca, sei lá o quê, entra com uma ação dizendo, não, pela Constituição nós temos direito à defesa, à saúde, à propriedade, vida, não sei o quê. Queremos uma medida liminar para cancelar o ato do presidente da República. O que acontece? Vai estar valendo essa medida aqui, vai ficar se discutindo por 4, 5, 6 anos se nós temos que devolver as armas ou não, e nesse meio tempo o governo já tomou as armas, entendeu? Então isso aqui acaba se tornando mais perigoso do que parece. Embora pareça um jogo de vingança contra o Supremo, não sei o que e tudo mais, né? Mas as consequências disso pode ser voltar contra nós mesmos, entendeu? Tchê, já tava... O que me parece que foi proposital como um jogo de vingança, né? Acabou sendo um tiro no pé, acabou sendo uma resposta que vai acabar se refletindo num problema grave. Mas já estava no script, eu vi uns caras falar que já estava no script que depois eles fazer o uso do Alexandre de Moraes, como é comum o Deep State, quando eles fazem o uso, depois eles jogam fora mesmo, eles não querem mais o cara. E aí tem uma ideia que ou ele ou o Lula levam o impeachment. Então agora o próximo processo falaram que vão tentar o impeachment do Alexandre de Moraes. Que o Senado vai ir para cima dele. Mas isso tudo dentro do script, né? Pode ser. A gente pode imaginar qualquer Mas não vai ter coisa, problema, né? ele vai se aposentar. Mas o que me preocupa é o seguinte, o nosso Congresso está cada vez mais desqualificado intelectualmente, então às vezes o cara, porque não sabe escrever um projeto de lei, não pensa ali adiante, acaba gerando um monstro, né? Então, não só os congressos, as câmaras de vereadores, até tudo. a seleção brasileira, vamos falar a verdade, vamos falar no primeiro bloco aqui. Então é difícil dizer assim, o que vai passar, porque muita gente comemorou, vamos limitar o poder do Supremo. Sim, mas tu leu o texto aqui? Alguém leu a proposta de emenda à Constituição? E aí, quando eu mesmo tinha lido, fui ver hoje à tarde. E aí, analisando aqui, pensei, aqui tem brecha para... Mas olha só, o ministro Lewandowski, antes dele sair, de se aposentar, ele revogou a lei das estatais. Nessa revogada da lei das estatais monocraticamente, que ele revogou, o governo do Lula pode botar 500 empregos de alto escalão para dentro das estatais, porque ele revogou a inconstitucionalidade. Isso deu um prejuízo de não sei quantos bilhões, mas tipo assim, salário de 200 mil. Não, ninguém é pouco, né? É pouco frentista. 50 mil. Eu acho que foi até com base nessa lei das estatais que ele revogou e aí conseguiram... foi revogada uma outra lei, também monocraticamente, que aí conseguiram colocar o Mercadante no... BNDES. Ou foi... Né? Tinha aquela coisa de não poder ser indicação, tinha que ter um critério, né? Tinha que ter 3 anos de técnica, formação, tudo mais. Não podia ser indicação política. E eles revogaram essa lei e é prejuízo. Acaba então, sempre sendo indicação política. Não, exatamente. Aí outro dia o cara fez um cálculo. E aí também tem essa questão dessa lei que eles fizeram, que é pedido de vista. O pedido de vista é 90 dias. E todos podem pedir vista. O Google pede vista, o outro pede vista. Aí eles calcularam 90 vezes 11, né? Sim. São 11? 90 vezes 11 dá 900 dias.
Só com pedido de vista. Aí o que acontece? Agora não, vai ser só um único pedido de vista submetido a todos. Exato, aí passa a vista para todos, né? Então, isso, passa a vista para todos e deu. E também tem o seguinte, cara, o STF ele é sabatinado pelo Senado e pelo... Eles são sabatinados, né? Antes de irem. Antes de irem, tem que passar nele. E teve alguns que não passaram, né? Inclusive teve... Eu não me lembro se teve alguém que foi reprovado já. Teve, esse último mês, uma colega advogada que foi indicada para o STJ. Para o STJ daí. Não, mas também... E ficou em banho-maria, até que eu sei, e não passou. Aí outra coisa que eu acho interessante, né? Que se fala muito em limitar... também são questões políticas, né? É aquela coisa, né? Eu já vi senador sabatinando que me deu pena, viu, tio? Mas aí, do senador, é claro. Mas nos Estados Unidos eles não têm só a sabatina, eles têm a mineração. Mineração, os Estados Unidos tem a sabatina e tem a mineração. A mineração, que nem dizer, eles ficam ali peneirando o cara e vasculham a vida do cara, né? Eles vão achar ouro ali, vão achar... Ah, sim, claro. Vão achar pedra ali. É o famoso mineração, advogado do diabo, né? Os Estados Unidos tem, além de sabatina, e outra tem a coisa que mineração. a gente podia comentar também, se fala muito em limitar, né? E hoje tem limite para reeleição do executivo, tem limite para... Está se discutindo limite para os ministros, né? E provavelmente desembargadores depois. Mas podemos falar também limitação de mandato para o legislativo, né? Isso aí nunca se toca nisso, né? Então temos lá deputados e senadores encastelados. Vereadores? Tem uma profissão, né? Já está na folha. Exato. Tá na folha. Tudo bem, mérito de quem se elege, mas ao mesmo tempo, será que isso é saudável, né? Para a renovação, para o arejamento, né, dos legislativos? Então fica a pergunta, né? Ou fazemos como e agora tem um cursinho político que eles estão dando para os políticos aí que já está acionado em Nova Prata. Tem um cursinho que eles dão como ganhar a eleição e tal. Sim. E aí tem um agora que eles passam no comércio, candidato a prefeito, vão passando no comércio. Tem curso de Bíblia online. Tem um cara que fica em casa só telefonando, fulano passou aí, me disse que me indicou o teu negócio aí, o cara fica conversando de o cara legal, veio aqui o candidato, já me indicou para um cara. Tem 2, 3 caras só no telefone ligando e dizendo, mas então eu vou ver se eu passo, mas não era bem essa cor que eu queria. Então o candidato passa no comércio e tem os caras telefonando para dizer que foi ele que indicou. Se liguem, já tá rolando em Nova Prata isso aí, tá? Existe uma rede, né? Os caras são... ano que vem nós temos aí, né, o pleito eleitoral municipal. Aliás, estaremos presentes, a Conecta Mais TV, fazendo a nossa cobertura sobre esse momento que envolve todo o município. É uma eleição muito mais presente do que a que nós tivemos no ano passado, e nós estaremos. E a democracia em si é esse exercício de debate. Senhores, mais alguma colocação? Eu não sei, não temos nem tempo. Não, o Gugu falou tudo aí, cara. Não sobrou nada. Não, por favor. Eu calei toda aí. Ele já disse que vai entrar, que vai ter o recurso. Vai ter o recurso. Deve estar com o recurso votado até. Não, a polenta vai ser grossa. Como a sociedade brasileira acaba sendo envolvida no seu próprio juridiquês, né? Nós somos uma pátria jurídica, nós somos formados nessa estola portuguesa, e aí nós temos embaixo do braço o nosso caderninho de leis, e isso serve para tudo, mas inclusive eu tenho que ter muitas leis até o ponto de conseguir fazer a minha vontade se tornar lei. Mas sabe que uma coisa que eu fico pensando, parece que no início do século XIX se desenhou a cultura nacional, né? Um dos aspectos foi que quando Dom Pedro I renunciou, abdicou em favor de Dom Pedro II, Dom Pedro II era menor, então aí os governos regenciais foram desastrosos, né? Então estourou revolução por tudo. E aí um dos slogans para se tornar Dom Pedro II, né, maior de idade, era assim, queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Então, a nação dispensa a lei. Ou seja, quando eu quero... Ou seja, lei só para os outros. Mas nós não precisamos ir muito longe. Aqui em Nova Prata também existem leis e órgãos que fazem o que querem. Sabe, a gente tu vai lá e diz, não, eu quero florzinha amarela. Esse é o risco de volta. Não volta. A vírgula está fora do lugar. Volta. A Minosso com 2 Es, é com um só. Volta. Não, tu é empresário. Não, tu não é empresário. Tu tem que dizer o que tu faz. Né? Não, eu sou servidor público. Não é servidor público. Tu é... É aquela coisa, a interpretação da lei é livre.
Esse é o risco de não oxigenar o legislativo, né? Então, Inclusive. A Nova Prata é uma porque tu vai cidadezinha diminuir os difícil, cara. impactos. Não vai achar. Temos nossas Nova particularidades. Prata, Nova Prata é bem difícil. Tem... Dá para fazer um time de futebol aí. Mas eu quero agradecer Gustavo Prates, Cassiano Milhavaca, Alisson Minós, muito obrigado pelas colaborações, com certeza quem está em casa aproveitou muito todos os sábios conselhos da nossa bancada. Um abraço para o Juliano Boschetti e para o Rudimar Desante que estão nos assistindo. Eu quero agradecer a Duda Prigo com o melhor chá de camomila das noites de quinta-feira. Nós queremos ela no Hora Bolas na terça de volta. E também Jefferson Frois na nossa técnica. Na semana que vem, programa de encerramento da nossa temporada. Voltaremos em 2024 e fique conosco, Conecta Mais TV. Pô, já vai entrar em recesso, cara? Tu também? Pô, mas quantos meses? 3 meses também? Começa o calendário de dezembro, a gente sabe que é muito concorrida as datas, né? Esse legislativo, né? Imagina se eu fosse político quando eu entrava em recesso. Agradecendo a Postal Engenharia, Viver Móveis, Gobi Lupo, Scala, Unimed, Vale das Antas, está na Roda Pneus e Sicredi. Voltamos na quinta-feira que vem, gente. Muito obrigado, foi um prazer e uma boa noite para você que está em casa.